Bom dia a todos e a todas. Nós vamos iniciar a audiência de instrução e julgamento. Na fase preparatória, nós já fizemos algumas advertências, pedindo o cuidado necessário em função da gravação, e indaguei também às partes se havia possibilidade de composição, tendo a requerida, por intermédio de sua advogada, informado que não existe a possibilidade de conciliação, de composição. De maneira que nós vamos iniciar a instrução. Nós vamos começar primeiro com o depoimento da autora e, em seguida, eu vou ouvir o depoimento da senhora Núbia. De maneira que eu vou pedir, encarecidamente, eu vou retirar a senhora Núbia da sala virtual, apenas esclarecendo para que ela possa entender, para que todos possam entender. Eu sei que os advogados têm conhecimento desse fato, mas eu gosto que as partes entendam, né? Senhora Núbia, é proibido pelo Código de Processo a parte que ainda não prestou o depoimento ouvir o depoimento da outra parte, da parte ex-adversa. Então, é um procedimento que é previsto pelo CPC. Por essa razão, eu vou pedir que a senhora saia, eu vou remover a senhora da sala virtual e vou contar com a boa-fé da senhora Clara de pedir que ela saia do ambiente em que a senhora se encontra, tá bom? Então, logo a gente conclua o depoimento da autora, nós vamos chamar a senhora Núbia. Doutora Clara, eu posso contar com a sua boa-fé de que ela não está no mesmo ambiente que a senhora? Doutora Clara, a senhora me ouve? Sim, eu aumentei meu microfone, pode falar. Se eu posso contar com a sua boa-fé de que a sua constituinte não está no mesmo ambiente que a senhora? O senhor pode até olhar a área, se o senhor quiser. Posso até mostrar. Eu confio na sua boa-fé. Perfeito? Ele disse que vai acreditar, sim. Perfeito. Doutor Gilberton, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar de lugar, o senhor vai trocar de lugar com a sua constituinte, porque ela vai prestar depoimento. Então, o importante é que ela fique no seu lugar e o senhor fique um pouquinho mais afastado, tá bom? O senhor coloca a sua máscara, até porque eu vou pedir para ela retirar a máscara dela para que eu possa identificá-la e para que o depoimento dela possa ser melhor, tá bom? Tá bom. Aí você faz. Não, pedi para eu recolher o depoimento dela, para ela tirar sua máscara e me identificar. Eu vou pedir que a senhora fique mais centralizada, porque o importante é que a senhora, né? A senhora me ouve bem, senhora Leonice? Sim. Ótimo. Pois não? Eu gostaria de pedir à senhora, na medida do possível, seja bem objetiva nas respostas das perguntas que lhe forem feitas, tá bom? Isso ajuda muito a todos nós. Pois bem, o seu nome completo? Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Leonice Carvalho Golsens. A senhora é brasileira? Sou brasileira. Seu estado civil? Divorciada. A sua profissão? Esteticista. O seu endereço completo, por favor. Rua Mauro Lima, 229, São Francisco. São Luís, Maranhão. Perfeito. Tá. A senhora foi casada com o seu... Não tem um nome mais, tem um nome diferenciado. Nicolas, né? Gerardo Nicolas. A senhora foi casada com ele durante quanto tempo? Olha, fui morar com ele em 2000 e casei em 2006. Fiquei com ele até 2009 para 2010. Tá. Então, a senhora passou praticamente aí 10 anos residindo com o seu Nicolas. Exatamente. Nesse período, a senhora informa que ela comprou juntamente com ele um imóvel no Monte Castelo. Não só esse imóvel, mas como outros. Esse imóvel, existe um contrato no processo
eu pergunto à senhora o seguinte: houve a transferência da titularidade do imóvel no cartório de imóveis? No momento que nós compramos esse prédio em 2007, 2008. No momento, viemos para o Brasil em 2008 para 2009. Ficamos um tempo no interior, por volta de um ano, depois retornamos para São Luís, morávamos no Jardim Eldorado, no Turu, e com viagens, trabalho, a gente estava tentando recomeçar a vida no Brasil, não ligamos muito para a documentação dos nossos imóveis, inclusive a casa do Turu ficamos lá por um ano e uns 2, 3 meses, vendemos a casa, né, ainda estava no nome da antiga proprietária, como os demais bens que nós tínhamos. Foi no momento que a gente se separou, né, e ficou o imóvel como está até hoje. No nome do antigo proprietário, temos só contrato de compra e venda no nome dos dois. Entendi. Então, esse imóvel continua no nome do antigo proprietário. Sim. Quando da divisão, os senhores, a senhora e o senhor Nicolas se divorciaram, foi um divórcio, me parece, ali um pouco litigioso. Sim, sim. Né? E em determinado momento, o casamento dos senhores, da senhora com ele, era em separação de bens. Sim. Este imóvel, especificamente, ele ficou para a senhora ou para ele? Ou especificamente? Doutor, não foi decidido na altura para quem ficaria o imóvel por conta de não ter nome. Nem no meu nome, no nome dele, não tinha como o juiz determinar, fica para ele ou para ela. Sim. Você entendeu? Então não houve partilha sobre esse imóvel, é isso? Não, no momento não. Tá bom. Tá. O vendedor, o seu prometente vendedor, que é o seu, na verdade, o seu Isaías. Né? Não, o seu Isaías era o corretor. O corretor, o seu Edilson. Seu Edilson. Tá. A senhora o conhece? Pessoalmente, não. Tá. Mas ele é vivo ainda? Não sei lhe dizer. Eu sei que ele mora em Fortaleza. Tá certo, tá bom. Pois bem, então, quando eu já entendi isso, que foi importante. Quando houve a divisão do imóvel, né, o juiz, à época, o de família, não definiu a quem, não partilhou esse imóvel porque ele não estava registrado. Nenhum dos imóveis, por conta de não ter documentação na época no nosso nome. Vendemos o imóvel, fizemos a partilha de bens, nós fizemos pessoalmente, junto com os advogados, um contrato. Tá. Para ser dividido tudo 50%. Tá bom. Este imóvel, particularmente, ele é um imóvel que, me parece, pela descrição da inicial, ele é um imóvel comercial. Teria algumas lojas, ou várias lojas, salas, enfim. Quando compramos, sim. Atualmente, como é que está o imóvel? Desocupado, ocupado? Eu não tenho ciência de como ele está hoje, por conta da pessoa que está tomando conta dele, não sei nada sobre. Há muito tempo. Mas a senhora passa até quando o meu esposo, sim, até quando meu ex-marido tomava de conta, ele, sim, eu sabia mais. Hoje eu não sei mais nada. Tá. O seu ex-marido, os rendimentos desse imóvel, a senhora recebeu alguma coisa? Sim. É assim, quando nós nos separamos, fizemos a partilha dos bens e ficou só esse imóvel gerando lucro, tanto para mim quanto para ele. Só que em um determinado momento ele estava passando por dificuldade, me procurou e disse: olha, Eunice, eu estou precisando muito do valor total dos aluguéis. Você poderia me ceder por conta mais ou menos de um ano? Posso, sim. Porque na época eu ainda tinha um rendimento que dava para eu sobreviver mais do que ele. Aí eu deixei com que ele tomasse de conta do imóvel. Só que aconteceu tudo muito rápido. Tá, então, senhora, veja que eu estou perguntando coisas assim. Então, quanto era o valor que a senhora recebia mensalmente? E que ano foi que ele pediu para a senhora, durante um ano, ceder para ele? Olha, em
2014, mais ou menos, para 2015, ele me procurou. Uma vez ele me deu R$ 800 e outra vez ele me deu 400. O valor do imóvel, na época que ele alugou, se eu não me engano, era 2.500. Não tenho certeza. Tá. Quer dizer que, apesar de ter vários compartimentos, o valor do aluguel era baixo. Muito baixo. Na época ele alugou bem baixo. Quando nós compramos era um pouco mais. Entendi. Ele, além desse imóvel, ele possuía outros imóveis que ficaram sem ser resolvidos? Não, não ficou. Ficou só esse imóvel. Todos os demais foram vendidos? Por exemplo, a casa do Turu, do Eldorado, foi vendido? Foi vendido. Existia outro imóvel além desse? Não, né? As kitnets, sim, as kitnets do IPAS foram vendidos. A casa de Santa Rita foi vendido. Uhum. Tudo que estava na partilha foi vendido. Só o imóvel do Canto da Fabril que não. Tá, então, esses outros imóveis que a senhora acabou de dizer que foram vendidos, houve uma divisão dos valores ou ficou tudo com ele? Como é que ficou? Houve a divisão dos valores, mas sempre mais para ele do que para mim. Tá. Em relação a esse imóvel propriamente dito, né? A senhora, pelo que a senhora está me dizendo, o único bem imóvel que permaneceu foi esse, correto? Sim, sim. Tá. A senhora sabe dizer se foi aberto o inventário do seu Nicolas aqui no Brasil? Não que eu saiba. Tá. Ele possuía família, ele é holandês, não é isso? É holandês, não é isso? Holandês. Possuía família na Holanda? Filhos? Ele possuía família? Filhos. Tem 2 filhos. 2 filhas. 2 filhas. E essas filhas chegaram a reivindicar alguma coisa? A senhora sabe dizer se vieram? Eu cheguei a procurar uma delas e não tiveram interesse nenhum. Não tiveram interesse em abrir inventário, não tiveram interesse em reivindicar? Não. Não tinham relação com ele, é isso? Pouco. Uma tinha mais que a outra. Tá, entendi. Tinha pouca relação. E ele faleceu no Brasil ou faleceu fora do Brasil? Ele faleceu aqui em São Luís. Faleceu em São Luís. Tá certo. Tá bom. A senhora Núbia, a senhora conhecia a senhora Núbia? Naturalmente, a senhora a conhecia. Quando ele faleceu, né, a senhora Núbia a procurou? Sim. E propôs alguma coisa? Ela me propôs, quando ele estava internado, em coma, em vender o prédio, dar metade para ela, que ela tinha interesse de levar ele para São Paulo, tá, para fazer tratamentos, sendo que não havia mais tratamento para ele. Não havia, de forma alguma. O que é que ele teve? Ele morreu de câncer. Que ano foi? Eu sei que está nos autos, só para me facilitar. Que ano foi que ele faleceu? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? Não sei exatamente, mas mais ou menos isso. 2018, 2017, por aí, não foi? Depois eu vejo nos autos, mas é só para ter essa... Então, e a senhora não aceitou essa proposta dela, na oportunidade? Não aceitei. Tá. Tem um e-mail aqui que ela passou para a senhora. Ele, há algum tempo, esteve em Portugal. Sim. E, nesse período, ela propôs vender o imóvel para a senhora? Foi logo em seguida que vendemos a casa do Turu, ele foi para Portugal, e ela me mandou um e-mail falando que havia vários documentos, né, que se eu tinha interesse em vender o prédio e dar parte do Nicolas para ela, por conta dele ter deixado ela cheia de dívidas e outras coisas a mais que eu não lembro exatamente o que tem no e-mail, porque faz um pouco de tempo já, né? Tá. E a senhora, nas 2 oportunidades, a senhora não aceitou essa venda? Eu não achava de acordo vender uma coisa sem ele estar presente, como ele nunca vendeu, sem a minha presença. Entendi. Tá, e mesmo quando ele estava no hospital, a senhora não concordou em fazer? Não, porque eu tinha esperança que ele teria que resolver, não ela. Perfeito. Tá, depois que ele faleceu, vocês tiveram contato? Núbia me procurou dias depois, Sim. fomos juntas no advogado dele, né? Lá no...
doutor Fernando. O doutor Fernando. Lá, não sei o que houve, eu me atrasei por volta de uns 15 minutos. Quando eu cheguei, ela já estava na sala com o advogado. Lá ele me disse, dona Lenice, a senhora não tem direito a nada. O senhor Nicolas, antes de falecer, deixou tudo para os filhos e para a dona Núbia. Naquele momento, eu preferi deitar com no meu travesseiro em paz e não mexer mais nada com isso, porque tirava muito o meu sossego, era uma guerra muito grande só para mim. Como ele não estava mais junto, entendeu? Seria uma guerra muito, muito complicada para eu provar uma coisa que ainda não estava no meu nome, mas eu tinha um contrato de compra e venda e eu não tinha condição nenhuma financeira de contratar um novo advogado. Entendi. E a partir dali, então, não houve mais conversa? Não. Aí nós fomos no prédio, eu e ela, tiramos fotos, não deixaram eu entrar no prédio. Porque as pessoas que alugaram lá a parte de cima da academia não me deixaram entrar no prédio por conta de não me conhecerem como proprietário em si, só Nicolas e Núbia. Sim. Né? Aí Núbia diz, Leonice, o prédio é meu e seu agora. Não tem mais Nicolas, não tem mais ninguém. Pediu para que eu nem tocasse no assunto de filho e nada, era para vender e se dividir pronto. Aí eu não aceitei, de lá para cá não tive mais contato nem com ela, nem com ninguém de prédio, com nada não. A senhora não aceitou por quê? Eu sempre tive na minha mente que com o Núbia eu não tinha que dividir nada. Nada. Você está entendendo? Só isso que tinha na minha mente. Por que eu ia dividir com ela? O que eu ia dividir com ela se ela não era dona de nada? Entendi. Perfeito. As doutoras têm perguntas? Sim. Por favor, doutoras. Eu não ouvi. Eu não estamos ouvindo a sua máscara. O senhor está me ouvindo? Quer que eu tire? Não, Tô. agora sim. Se a senhora falar alto, sim. Deixa ele falar. Eu queria perguntar à dona Leonilde por que ela não protocolou, quando ela entrou com essa ação, a sentença. Doutora, isso é do uma questão... divórcio dela. Doutora, isso é uma questão de direito. É fato. Isso aí, eu tiro a sua... Doutora, não, doutora. Me ouça só por um minuto. A pergunta está indeferida, doutora. A pergunta está... Porque quem junta os documentos não é a parte, é o advogado. Então, por favor, doutora, não é... É o advogado tudo que bem, define excelência, tudo quem bem, vou fazer vai a minha juntar os pergunta. documentos. Não é a parte, Tudo bem. por favor. Tudo bem. Quando ela falou que o seu Nicolas estava viajando, né, para Portugal, eu queria só que ela explicasse o que aconteceu com o documento dele, né, com o passaporte dele, por que ele teve de fazer essa viagem, entendeu? A senhora entendeu, senhora? Perdão, eu não entendi nada. Cortou. Vou repetir. Por favor. A gente falou que ele estava em Portugal, né? A senhora falou que ele estava em Portugal. Ele viajou para Portugal. Sim. Eu só quero que a senhora explique, né, aqui sobre o passaporte dele. O que foi que aconteceu com o passaporte do seu Nicolas, que fez ele viajar para Portugal? E daí para a Holanda, né? Porque Portugal foi só o trajeto. No início da pergunta, eu não entendi. Você poderia, por gentileza, repetir? Posso. Eu queria que a senhora explicasse por que o seu Nicolas foi para Portugal. O que houve? Não sei lhe explicar. Não sei lhe explicar, senhora. Eu não entendi a pergunta. O senhor entendeu, senhor? Eu vou tirar a máscara, eu vou tirar a máscara. Melhorou. Vamos lá. Eu entendi a sua pergunta. Você me perguntou o porquê Nicolas foi para Portugal? Isso, porque... Não sei lhe responder, porque eu não estava mais com ele, não tinha mais contato com ele. Não sei lhe responder. Certo. Próxima pergunta, doutora. Quer fazer? Não. As perguntas que eu queria, o doutor já perguntou. Então, eu queria fazer mais uma só. Sim. A senhora participou, a senhora estava no funeral do seu ex-marido? Sim. Estive lá. Demorei a chegar, mas cheguei. Uhum. E a senhora sabe, né? Como foi que foi feito, organizado esse funeral?
Doutora, qual é Não, a porque Excelente, eu isso não aí tô- não tem nada a doutora, ver com... só um instantinho, doutora. Qual a relevância para o desvio da causa? Não estou entendendo isso, não. Porque ela falou dos bens dele. Doutora, não há relevância se ela apareceu ou não Fala, apareceu no doutor. funeral. Doutor, só um instantinho, doutor. Quem comanda a audiência sou eu, só um minutinho. Pois não, doutor, pois não, excelente. Só um minutinho, Desculpe. por favor, só um minutinho. Doutora, não há relevância na questão, a questão está indeferida. Porque não tem. Se houve ou não houve, isso não muda absolutamente nada aqui. Pois não, doutora, qual a próxima pergunta? Se é que existe. Existe. Pois não? Existe. Desde que seja Porque relevante. é um encadeamento, Excelência. Eu vou direto, então, à questão. Pois não? Quando eles fizeram um acordo, né, esse acordo judicial, ele não foi o final da questão da divisão dos bens deles, entendeu? Ele foi indeferido. Esse acordo não prevaleceu. Houve Qual é a pergunta, doutora? Os argumentos a senhora apresenta nas suas alegações. É importante, Excelência, ela dizer por que ela não protocolou para o senhor o final, que foi a sentença. Doutor, isso não é ela que vai responder, doutor. O advogado faz ou não faz. Qual é a pergunta, doutora? Porque, por favor. Então, eu não vou mais perguntar, Excelência, eu vou deixar assim. Tudo bem. Senhora, muito obrigado. Bom dia. A senhora pode trocar de lugar com o seu advogado? Eu vou pedir encarecidamente à doutora Clara, né, e a outra advogada, que possa chamar a senhora Núbia para que ela, então, preste depoimento. Por favor. Doutor Gilbert, o senhor poderia trocar de lugar com a sua constituinte? Por gentileza. Perguntas me dá para responder, gente. Eu tenho que sair da sala? Não, senhora, porque a senhora já prestou depoimento. Sim. Doutora Clara, se a senhora preferir, a senhora Núbia pode prestar depoimento nessa mesma Câmara. Fica a seu critério. O senhor poderia repetir, porque a gente não conseguiu entender. Eu estou dizendo que se a senhora preferir, a senhora Núbia pode prestar depoimento nessa própria máquina. Fique a seu critério. Só isso que eu estou dizendo. Mas é a seu critério. A senhora que define se prefere que ela entre numa outra máquina, que seja nessa, enfim. Essa água aqui é minha? Só vou pedir que troquem de lugar para que ela fique. Isso. E eu vou pedir que a senhora Núbia tire a máscara. Tá? Senhora Núbia, a senhora me ouve bem? A senhora me ouve bem? Ouço. Tá. Eu vou pedir que a senhora fale um pouco mais alto, tá? Que o seu som está um pouco baixo, acho que só está longe do microfone, tá bom? O seu nome completo? Núbia Cristina Carneiro Silva. Brasileira, seu estado civil, senhora Núbia. Solteira. Brasileira. A sua profissão? No momento, eu sou autônoma. Autônoma. Perfeito. Eu vendo roupas. Cara, o seu endereço completo? Rua 18, quadra 10, casa 1, Conjunto Angelim. Não São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. Perfeito. Senhora, está baixo, senhora Núbia? A senhora não me escuta? A senhora não me escuta? Estou ouvindo. Ah, tá bom. Senhora Núbia, a senhora passou a conviver maritalmente com o seu Nicolas quando? E até quando a senhora permaneceu com o seu Nicolas? De 2011 até 13 de julho de 2016, no dia do falecimento dele. Senhora, eu tenho aqui um e-mail que a senhora teria passado para a senhora, para a autora, a senhora Leonice, informando que ele teria ido para Portugal com uma outra pessoa. A senhora confirma isso? E a senhora propondo a venda do imóvel para dividir os valores, já que a senhora tinha... Desconheço esse e-mail. A senhora desconhece o e-mail. Desconheço. Entendi. Entendi. Certo. Me diga uma coisa. A senhora, nesse período em que a senhora viveu com o senhor Nicolas,
esse prédio, a senhora tinha conhecimento se esse prédio pertencia só a ele, era dividido com a esposa, se ele dividia o aluguel com a ex-esposa dele? A senhora sabe dizer isso? O que eu tenho conhecimento é que o prédio ficou para ele quando ele se divorciou dela. Tá. Esse é o conhecimento. Ele pagava, ele dividia o aluguel com ela? A senhora sabe Não, dizer? ele não dividia aluguel com ela, inclusive eu ia lá com ele buscar os aluguéis, e quando ele estava doente, eu mesma ia buscar os aluguéis para comprar fralda e outras coisas mais, quando ele estava no Dutra. Todo mundo me conhecia e eu recebia os aluguéis. Sim, senhora. Ele ficou doente muito tempo antes de morrer? Não, ele se sentiu. Ele teve uma prisão de ventre em 2014, quando nós Sim. morávamos em Natal. Nós moramos lá por 6 meses, mais ou menos. Sim. E eu levei ele ao médico, como ele tinha um stent no coração. Ele fez vários exames com cardiologista, fez outros exames, mas não detectou nada. E ele voltou a se sentir normal, tomando remédios. Ele tomava morfina. Quando chegou em São Luís, resolvemos vir embora, porque aqui a gente conhecia mais gente. Eu levei ele para o hospital. Eu tenho um amigo muito próximo que é médico, meu amigo desde a infância. E eu consegui uma consulta para ele no Dutra. E quando a médica o viu, isso foi mais ou menos em janeiro, né, de 2016. Depois de 2014, ele não sentiu mais nada. E foi um câncer. 2 anos depois, praticamente, né? Isso, foi um câncer silencioso, porque ele não sentia mais nada, tomou remédios, voltou ao normal, não deu nada nos exames em Natal. E depois ele voltou a sentir prisão de ventre. Como ele já tinha 50 e poucos anos, quase 60, levei ele ao médico. Meu amigo, como eu lhe disse, Cícero, conseguiu a consulta, e quando a médica o viu, nós já tínhamos feito os exames. Ele foi submetido a uma colonoscopia, inclusive, só que estava tão obstruído que não foi possível fazer. Então, aí nós percebemos que era muito grave. E quando a médica olhou os exames, os outros exames, né, fora a colonoscopia, ela viu que era muito grave e imediatamente encaminhou ele para internação. Esse meu amigo conseguiu a internação no mês de janeiro, mais ou menos depois de uma semana e meia que ele adoeceu. Eu me lembro que na época ele chorou muito, muito, muito. Só queria saber o seguinte, é muito triste. Quanto tempo ele ficou internado? Ele ficou internado mais ou menos de janeiro até o 13 de julho, quando ele faleceu. Ou seja, ele ficou ininterruptamente internado. Interruptamente, isso. Primeiro ele ficou no quarto normal, porque ele falava, ele chegou no hospital andando. O meu tio nos deixou lá, porque ele não podia dirigir, né? Porque não ia voltar para casa. E foi mais ou menos, eu acho que no horário de 11 horas, a gente tinha que estar no Duda mais ou menos entre meio-dia e meia, para fazer a triagem. E meu tio nos deixou lá, e infelizmente foi o último dia que ele entrou caminhando no hospital e não saiu mais. Entendi. Depois ele ficou muito mais doente, teve que ir para a UTI. E na UTI ele piorou muito. Ele ainda falava um pouco, até o aniversário dele, dia 21 de abril, ele estava falando, estava sentado, pegou na minha mão, me pediu para não deixar ele morrer. É uma coisa que eu nunca vou poder esquecer. É muito difícil, né? Não, alguém falar uma coisa dessa para você. Perfeito. Só o seguinte, então ele ficou 6 meses internado. Isso. Nesse período em que ele ficou internado, quem recebia os aluguéis? Era a senhora? Era eu. Parei minha vida inteira. Ou era depositado em conta corrente? Não, eu recebia. Eu ligava para a moça do prédio, que inclusive me deve até hoje, porque ela se aproveitou da situação. Eu parei de estudar, porque eu fazia direito na época. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder as minhas perguntas, por favor. Tudo bem, desculpa, porque eu fico emocionada. Mas aqui eu tenho que trabalhar, vamos responder as minhas perguntas, porque não adianta a senhora fugir do assunto, porque aí assim, se eu não entendo, eu atrapalho. Então, eu preciso entender a situação, tá? Então, era a senhora que recebia os aluguéis? Sim, era eu. Tá. Antes disso, era ele mesmo que recebia os aluguéis? Isso. E às vezes íamos nós dois. Às vezes vocês iam... O valor era pago em espécie, lá no local? Em espécie. Mesmo quando vocês moraram em Natal? Não, quando nós morávamos em Natal, eles depositavam na conta dele. Só essa época. Quando voltaram, recebiam em espécie. Continuamos recebendo da lotérica e da senhora que está lá, que continua sem pagar. Pois é, exatamente, é isso que eu quero saber. Quantas pessoas alugam esse imóvel? Pois é, na época, o imóvel é grande. Uma parte era do seu Carlos, da lotérica.
E seu Carlos pagava direitinho, corretamente, eram só R$ 800. Quando o Nicolas ficou doente, ele continuou pagando para mim. Depois ele me disse que não queria mais, ele precisava sair, ele já estava lá há anos, tudo bem, ele saiu, é um direito dele, e ficou fechado. A outra pessoa, nós alugamos, antes de nós irmos para Natal, nós alugamos, a ideia foi até minha, inclusive, porque o prédio estava fechado e parado, e ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e era uma pessoa já idosa, e eu estudava, eu era... Senhora, quantas pessoas alugaram o prédio? Era só um casal. Isso eu quero saber. Um casal. Isso que eu quero saber, senhora. Seja Um casal. comigo, por favor. Né? Um Então, casal. era lotérica e o que mais? E um casal que fez várias lojas, porque são várias salas. Sim. E um casal que possui várias lojas. Atualmente, o imóvel está alocado para quem? Para esse casal ainda, Como é o nome deles? é Sara e Vicente. Sim. Depois que Nicolas faleceu. Só um instantinho. Eu só quero saber. Deixa eu perguntar para a senhora. Tá? Tudo bem. Então, é apenas um casal que aluga o imóvel todo. Tá? E eles sublocam esse imóvel, é isso que eu quero saber? Exatamente. Foi o que ela fez. Ela sublocou sem a minha autorização. Ela sublocou sem a sua autorização. Para quantos mais? Sublocou para uma igreja, uma academia e acho só. E o resto embaixo ela abriu lojas dela mesma porque ela trabalha com roupas. Eles têm outras lojas no centro. Então, o que é que funciona lá? Lojas, em cima uma academia na parte superior e uma igreja evangélica, e ela arrombou a parte da lotérica que estava fechada. Tá. Perfeito. Então, o imóvel está ocupado por esse casal, né? Está ocupado por esse casal. E eles pagam aluguel? Não. Desde 2016, eles não pagam nada. Entendi. Tá. E sublocaram o imóvel. Exatamente. Tá certo. Entendi. É isso que eu quero saber. A senhora não sabe dizer a quantidade de lojas que está lá sublocadas, a senhora não tem condições de saber, né? Tem. Em cima são duas, como eu lhe disse, é a academia e uma igreja evangélica. E uma igreja evangélica. Embaixo são tem mais ou menos 5 salões, e ela botou roupa em todos. E a parte da lotérica que estava fechada, eu passei na frente já faz um tempo, ela mandou um chaveiro abrir, arrombou e botou uma loja também. Então, embaixo tem 4 lojas. 4 ou 5, mais ou menos. 4 ou 5 lojas, tá. E eles não pagam desde a morte do seu Nicolas. Exatamente. E que eles têm conhecimento, porque eu fui lá avisar e perguntei se eles queriam continuar com o prédio alugando. Ela disse que sim, para eu fazer um aditivo. Quando eu cheguei lá, eles me expulsaram e mandaram eu procurar meus direitos na justiça. Tá, perfeito. E a senhora ingressou com alguma ação? Ingressei. Ingressou? Tá. Não sabe o resultado dessa ação. Posso interferir, Excelência? Não, doutora, no momento certo. Tá. Uhum. Perfeito. É caso de advogado. Então, Eu lhe explico depois. sim, isso, depois. Então, exatamente. A senhora alguma vez teve algum e-mail Yahoo? Eu tenho Yahoo, mas NPAF. Tá. Eu tenho há muitos anos, desde quando eu estudava na UFMA, 2006, mas é NPAF. Nunca mudei. O que é NPAF? É Núbia e Piaf é de Edith Piaf, porque eu estudava francês, enfim, uma longa história. Aí eu inventei na época, quando eu entrei na UFMA, porque eu precisava do e-mail, fazia filosofia. A senhora nunca teve esse e-mail Núbia Carneiro? Nunca usei nenhum e-mail com o meu nome. Entendi, tá certo. Tá bom. A senhora, quando o seu Nicolas, um pouco antes do seu Nicolas falecer, a senhora tentou levá-lo para São Paulo? Não, porque o médico me disse que era inviável, ele nem podia sair de lá, na verdade. Entendi. A senhora chegou a procurar a altura em algum momento, quando ele estava doente? Quando ele faleceu, por conta dos filhos dela, que não são filhos dele, mas eu fiquei com pena dos meninos, porque eles tinham o direito de saber do falecimento, já que eles tinham convivido com ele muitos anos atrás. Entendi. Mas a senhora alguma vez não propôs vender o imóvel para a senhora? Nunca. E dividiu o valor? Nunca. Nunca propôs isso? Nunca propus. Nem quando ele foi a Portugal, a senhora nunca propôs? Não. Nunca propus isso. Ele foi a Portugal sozinho ou foi a Portugal com a senhora?
Não, eu fiquei aqui. Ele foi a Portugal porque ele precisava renovar o passaporte. Na verdade, Portugal ele foi para a Holanda, foi só uma passagem. Sim. Ele renovou o passaporte e depois voltou. Ele veio até de ônibus, inclusive, porque eu esperei ele na rodoviária com uma amiga minha chamada Karina. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Nesse período, a senhora morava onde com ele? Nós morávamos no Angelim. Depois do 2014, né? Nós morávamos no Angelim. Mas antes... Quando ele foi a Portugal e a Holanda, a senhora morava no Angelim? Não, a gente morava na Coma, ali perto depois do Mateus, uma ruazinha que tem ali entrando. Nós moramos numa kitnet antes, e quando eu o conheci, como ele estava muito, muito pobre, ele não tinha dinheiro nenhum, ele almoçava na casa da minha avó, porque eu fui criada pelos meus avós, ele comia lá, ele fazia tudo lá, porque ele não tinha dinheiro para nada, ele andava com um carro quebrado, um Fiat Uno, porque ele não tinha nenhum dinheiro. Ok. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Quer dizer que a senhora nunca propôs, então, vender o imóvel e dividir? Nunca. Quanto tempo ele passou na Holanda, em Portugal, Holanda, para renovar esse passaporte? Quanto tempo? Mais ou menos, eu acho, 2014. Acho que um mês, praticamente. Só um mês? Um mês, porque o passaporte dele ele tinha um outro problema lá, era um passaporte especial. Foi concedido um passaporte especial, então ele teve que ir no consulado, foi toda uma história. Tá certo. Depois que ele faleceu, a senhora não esteve com a senhora Leonice junto lá no imóvel? Nunca. Nem eu mesma nunca mais fui lá, porque eles me expulsaram, como eu lhe disse, eles não me pagaram. Ela disse para eu procurar meus direitos, ela queria me bater, inclusive, fazia só uma semana que ele tinha falecido. A pessoa que está no imóvel, claro. Ah, sim, entendi. Esse documento, né, o imóvel está em nome de terceiro, né? Esse documento, essa aquisição desse imóvel, o Nicolas, a senhora já me disse que ele não pagava nenhuma percentual dos aluguéis recebidos para a senhora Leonice, né? É isso? Ele não pagava nada para ela? Não quando estava comigo. Durante todo o período que esteve com a senhora, não pagava nada? Porque ele já era divorciado. Quando eu o conheci, ele já tinha saído de casa e estava no processo de divórcio. Depois que ele se divorciou, que nós fomos morar juntos. Eu tinha 26 anos na época. Entendi. Tá certo. Entendi. Tá bom. O imóvel em si, já foi passado por nome dele? Nunca. Ele não passou para o nome dele esse imóvel. Ele comprou sozinho. Ele mandou esse recibo da Holanda para Gil, que era advogado do dono da imobiliária. Eu tenho esse papel. Uhum. Ele mandou o dinheiro e comprou esse imóvel, mas como ele comprou da Holanda, ele não tinha documentos ainda do Brasil, não tinha RNE, não tinha nada, não tinha carteira de motorista, enfim. Ele deixou no nome do antigo dono e depois nunca se preocupou em passar, porque recebia o aluguel normal. Entendi. Os filhos dele, ele tinha família na Holanda? Desconheço. Que eu saiba que ele me contou uma vez, muitos anos atrás, que ele tinha 2 filhas, mas ele não tinha nenhum contato com essas moças. Não tinha contato com elas? Nenhum, desde criança, na verdade. E elas não o procuravam? Também não. Tá bom. Quando ele faleceu, a senhora já me explicou que ele ficou 6 meses. Ele, além desse imóvel aqui, ele possuía outro imóvel? Quando ele faleceu? Sim. Não, quando ele faleceu, ele já tinha dividido praticamente tudo com a senhora Leonice, né? Ela ficou com toda a parte dela e só sobrou o prédio para ele, que era a única fonte dele de renda, era essa. E até a aposentadoria da Holanda dele, eles cortaram também, inclusive, na época, antes dele ficar doente, e era o único dinheiro que eu recebia dele para cuidar dele, para tudo. Entendi. Então, o único imóvel que ele possuía, na época, era esse aqui? Era esse prédio. E os aluguéis deixaram de ser pagos depois que ele faleceu? Exatamente, uma semana depois que ele faleceu, deixaram de ser pagos. Entendi. E a aposentadoria dele da Holanda, cortaram o quê? Cortaram o senhor quer saber por que cortaram? Sim, cortaram. Então, porque ele tinha um problema com a ex-esposa, muitos anos atrás, com a primeira esposa, quando ele casou a primeira vez, aos 18 anos.
E aí, na Holanda, as coisas são muito, muito burocráticas e simplesmente eles cortaram a pensão dele para dar para a primeira esposa. E aí ele não recebia mais, mesmo doente, ele fez vários pedidos porque ele precisava do dinheiro e mesmo assim ele não recebia mais. Primeiro eles pagavam só a metade, cortaram a metade, pela metade, depois eles cortaram absolutamente tudo. E ele precisava ir à corte para reverter isso, mas não deu tempo e também ele não tinha mais interesse, né? Porque já estava uma pessoa idosa, queria viver a vida. Então, a única fonte de renda era esse prédio aqui? Era esse prédio, exatamente. Era esse prédio que ele tinha. A única coisa que a gente... Eu era estagiária na época, mas ganhava muito pouco, R$800, né? No museu. Então, a única fonte de renda dele era essa, para cuidar do cachorro, que era muito apegado com ele, para pagar aluguel, para tudo. Entendi. A casa que a senhora mora foi deixada por ele? Ah, não. Eu voltei para casa da minha avó e a casa era alugada. Inclusive, fiquei devendo. Agora a dívida está no meu nome porque as pessoas não me pagaram mais e eu não pude honrar, continuando honrando com o contrato, né? Tá, o imóvel, então, que vocês moravam era alocado? Era alugado, isso, era alocado. Tá certo, tá bom. Tá certo. Ok. E esse imóvel, então, a senhora está me dizendo que ficou exclusivamente para o seu Nicolas, é isso? Ficou exclusivamente. Inclusive, a dona Leonice foi comigo uma vez, muitos anos atrás, no advogado dele, no antigo advogado dele, e ele disse na cara dela: dona Leonice, você já ganhou tudo que você devia ganhar. Deixe dona Nubia em paz, porque o prédio não é seu. Ela sabe. Ah, entendi. Então, aquela oportunidade, depois dele falecido. Depois, ele estava falecido já, porque eu fui lá pegar uma agenda que eu tinha esquecido, muitos anos atrás. O escritório dele era antigamente no São Francisco, agora ele mudou para o lado da UNDB, e ele disse para ela, ele levantou, não falou normal, porque ele conhece toda a história, e foi advogado de Nicolas por anos, ele conhece todos os e-mails, conhece a dona Leonice muito bem, e ele disse para ela, esse imóvel ficou para o seu Nicolas na partilha, a senhora sabe disso, tudo que ele tinha que lhe dar, ele lhe deu. E, sinceramente, ele deu. Ele deu. Entendi. Então esse imóvel... mas no acordo que eles fizeram, teria ficado para ela, para ele. Para ele. O que eles dividiram foram a casa do Jardim Eldorado, que eles moravam juntos, porque ele comprou, claro, com o dinheiro dele sozinho, mas como ele era casado, ele botou o nome dela, então eles dividiram. E depois disso, a única coisa que ele, inclusive, ele queria tanto sair, queria tanto se separar, que ele vendeu a casa pelo valor mais baixo, porque ela infernizava a vida dele. De verdade. Ela fez coisas que ela sabe. E muitas outras pessoas também. Tá bom, mas isso não é relevante aqui para o processo. Tudo bem. Tá? Não é relevante. Eu tenho que... Perfeito. Ok. Doutor, perguntas? Doutor, só pode repetir a sua pergunta? Por não, doutor. Se em algum momento ela se separou do Nicolas. A senhora chegou a se separar do seu Nicolas? Nenhum. Quando ele foi para Portugal, nós não estávamos separados. Como eu lhe disse, ele foi lá para pegar o passaporte, conseguir, passou pelo consulado, mas quando ele voltou, nós continuamos juntos e, infelizmente, depois ele adoeceu. E eu fiquei com ele até a morte, até o dia 13 de julho de 2016. Desde qual data a senhora está na administração do prédio, recebendo os aluguéis? Doutor, Desde que data? Ela acabou de dizer que não está recebendo. Dizer que não está recebendo. Então pronto, doutor. Essa pergunta é irrelevante. Tá bom. Essa pergunta está indefinida. É verdade. Se ela recebe ou não recebe, eu não sei. Mas ela disse que não recebe. Então pronto. Não recebo. Pois Posso não. afirmar. Não recebo, não estou mentindo. Perfeito, doutor. Então, por que ela... Próxima pergunta. Por que, dona Núbia, a senhora resolveu fazer a efetivação da união estável somente quando ele estava no leito da morte? A senhora teve esses anos todinho de convivência, nunca providenciou? Qual é a relevância para o processo? Uma pergunta dela. A relevância, porque ela com a união estável... Doutor, o fato é o seguinte, que a união estável existe, reconhecida judicialmente. Se antes ou depois, os efeitos jurídicos são idênticos. Próxima pergunta, doutor. Doutor, é fato. Aqui nós tratamos de fatos. Vamos lá. Pois não. Dona Núbia, a senhora costuma
passar a administração do seu e-mail para uma terceira pessoa? A senhora disse que não reconhece o e-mail que foi enviado para a dona Leonice. Alguém manipula as suas contas de internet, da mídia? Claro que não, e volto a dizer que não reconheço esse e-mail. Eu tenho o npiaf@yahoo.com.br, que eu uso desde 2006, quando eu ingressei na UFMA, dia 25 de novembro de 2006. Pois não, Excelência, estou... Perfeito. Muito obrigado, senhora Núbia. A senhora está dispensada, né? Bom dia para a senhora. Vamos lá. Bom dia. Doutor de Beton, a autora rolou 3 testemunhas. A primeira delas é Deuselina. Está aí? Não, doutor. Dona Deuselina se encontra no interior. Está com problema de saúde por conta dessa pandemia, não está. Só se encontra aqui, doutora Eudemir, dona Eudemir, conosco. Vamos ouvi-la. Pois não, vou introduzi-la. Necessidade de perícia para esse meio. Doutor, esse meio. Por quê? Esse meio. Comprova que ela reconhece a doutora. Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia. Fala mais alto. A senhora me ouve bem? Eudemir Caldas Durães. Eu perguntei primeiro se a senhora me ouve. Estou ouvindo, sim. Perfeito. Então tá bom. Eu vou lhe fazer umas perguntas, tá bom? E vou começar pelo seu nome completo. Qual é o seu nome completo? Meu nome é Eudemir Caldas Durães. Senhora Eudemir, a senhora é brasileira, seu estado civil, qual é? Brasileira, solteira. Profissão? Atualmente eu sou cabeleireira. Cabeleireira. O seu endereço, onde é que a senhora mora? Atualmente eu moro na Rua Oswaldo Cruz, 1319. É centro? É... Centro. Centro. São Luís Maranhão, é isso? É. Perfeito. A senhora é parente da senhora Leonice? Não sou parente dela, não. A senhora trabalha com ela? A senhora é amiga dela? Não, eu não trabalho atualmente com ela. Eu trabalhei para ela fazendo faxina em 2009, fazendo faxina lá no prédio. A senhora trabalhou para ela como faxineira, nessa época eu trabalhei como faxineira nesse prédio. Entendi. Então tá bom. A senhora promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. A senhora fica advertida das penas do falso testemunho. Deixa eu explicar para a senhora o que é isso. Sim. Se a senhora mentir e eu vier a descobrir que a senhora mentiu, Sim. a senhora poderá ser processada criminalmente. É crime mentir para a justiça. Está claro isso? Certo. A senhora entendeu bem? Entendi, sim. Perfeito. Tá? Porque às vezes a pessoa diz, eu não entendi. Não entendi. Estou explicando. Então, vamos lá. A senhora conhece, então, a senhora Leonice desde quando? Eu conheci ela no ano de 2009, porque eu conheci ela nessa época. E ela me chamou para fazer faxina lá no prédio. Que prédio? Eu trabalhei no prédio lá dela, lá no Canto da Fabril. No Canto da Fabril, tá certo. Nessa época ela era casada com o seu Nicolas? Era. Tá. E a senhora fez faxina no prédio por quê? Estava sujo? Como é que é? Não, porque ela me chamava lá para varrer, para passar o pano, e nessa época eu não tinha emprego, né? Eu vivia fazendo faxina nessa casa. Eles moravam lá? Não. O que funcionava lá na época? Era os pontos alugados. Eram os pontos alugados, tá certo. Eram os pontos alugados. Tá certo. E
E eles moravam onde? A senhora sabia onde eles moravam nessa época? Não, nunca perguntei. Nunca Eu não tinha assim vínculo assim com ela, só trabalhava lá, fazia faxina, ela me pagava e eu ia embora, sabe? Não tem assim. E Sei que ela a senhora fez faxina lá até quando? foi durante assim, mais ou menos uns 8 meses para um ano. 8 meses para um ano. E aí eu comecei. De 2009 para 2010. Tá Foi. certo. E nesse período que a senhora fez faxina, ela frequentava lá o local, ela Frequentava, assim que ela. Tá certo. Eu conheci ela e conheci ele. Eu conheci ela como proprietária lá do prédio, né? Ela e ele. Tá certo. Ela agia como dona e ele também agia como É, dona. como dona, como proprietária. Eu conheci Tá. ela. E depois, a senhora teve contato com ela? Teve no prédio? Não. Não teve mais Depois contato? eu não tive mais contato com ele. Tá bom. Tá certo. Foi nessa época. Doutor Gibeton, o senhor tem perguntas? Sim, doutor. Pois não? Dona Eudemir, quando a senhora ia receber a sua diária lá, a senhora reconhece Dona Leonice como proprietária do bem? Doutor, ela acabou de dizer isso, doutor, pelo amor de Deus. Ela já dizia isso. Não, doutor. Vamos perguntar o que não foi dito. Se era a própria Leonice que pagava a sua diária. Pronto. Era só... Às vezes era ele e às vezes era ela. Pronto. Certo. Pois não, doutor. Tranquilo. Mais perguntas, doutor? Tem perguntas? Não, tudo bem. Doutora Clara, perguntas? Sim. Eu só gostaria de saber se isso foi antes do divórcio. Isso foi antes do divórcio? Eles viviam juntos nessa oportunidade ainda? Foi antes do divórcio, porque eles estavam juntos sempre. Satisfeita, doutor? Satisfeito. Perfeito. Obrigado, senhora. Bom dia para a senhora está dispensada. Tá bom? Doutor Gibeton. A testemunha Laura. Não se encontra, doutor. Tentamos entrar em contato e não conseguimos de jeito nenhum. Eu, nos termos do artigo 355, parágrafo 3º, eu considero como dispensada. Doutora Clara, por gentileza, as testemunhas arroladas pela senhora Núbia. A Talice está aí? A Talice, ela está com síndrome gripal. Então, a gente achou melhor que ela não viesse. Agora, nós temos a outra testemunha. Quem Tá? é? O senhor Jair? O seu Jair. Perfeito. Vamos ouvir. Pode entrar, né, excelência? Pode sim. Ok, obrigada. Bom dia, senhor Jair. Eu vou pedir para o senhor me tire rapidamente a máscara enquanto o seu depoimento, perfeito? Tirar a máscara. O senhor fala mais alto aí que eu tenho problema de audição, nos 2 ouvidos. Por favor, levanta mais o tom de voz, por favor. Eu vou tentar, senhor Jair. Aí, eu vou tentar. beleza. Eu vou tentar. Mas depois o senhor não briga comigo dizendo que eu estou gritando. Só... Não, é que eu tenho problema nos 2 ouvidos. Perfeito. Eu vou falar mais alto, tá bom? O senhor tentar ouvir. Beleza. Então, vou começar por esse depoimento, tá bom? O seu nome completo, por gentileza. Jair Ferreira Fortes. Seu Jair, o senhor é brasileiro ou seu estado civil? Seu estado civil. Eu sou brasileiro, sou do Rio Grande do Sul. Eu sei, mas o senhor é casado, o senhor é solteiro, o senhor é viúvo? Sim. Eu sou separado. Separado, seu bem. Isso. Perfeito. A sua profissão? Eu era assistente técnico de obra, agora sou aposentado. 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 O seu endereço? Meu endereço é Rua da Feira, número 13, Vila Mauro Fecuri 1, Anjo da Guarda. Luiz Maranhão. Perfeito. O senhor é parente de Dona Núbia, seu? Não. Amigo íntimo dela? Não. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado, senhor Jair? Com certeza. Perfeito. Eu advirto o senhor das penas do falso testemunho.
mentir em juízo constitui crime. Se o senhor mentir e, eventualmente, eu vier a descobrir que o senhor mentiu, o senhor poderá ser processado criminalmente. Está claro isso para o senhor? Está claro, claríssimo. Perfeito, ótimo. Senhor Jair, o senhor conhecia o senhor Nicolas? Eu conheci o Nicolas ali na comunidade Louvor e Adoração, ali na Lagoa da Jance, em 2014. Eu conheci ele lá. Entendi. E nessa oportunidade, ele vivia com a senhora Núbia ou ainda era casado com a senhora Leonice? Não, quando eu conheci lá, foi num encontro que nós tínhamos lá no Louvor e Adoração, que ele estava participando. Eu, como eu sou ministro da Eucaristia e ministro de Aconselhamento e Oração, do Ministério de Aconselhamento e Oração, nesses encontros a gente fica circulando e vendo, olhando para o semblante das pessoas. Aí eu olhava, um dia eu olhei para ele lá, ele estava muito abatido. Aí eu cheguei nele, ô meu irmãozinho, o que está acontecendo? Está tão triste, tão abatido, tão para baixo. Isso que era um cara grandão, um cara arcado. Aí ele começou a me contar a história dele, por que ele estava daquele jeito, entendeu? Tá, o que foi? Aí eu fui orar, aí eu orei sobre ele foi me contando a história dele. Aí eu tive uns 4 encontros com ele. Aí depois, quando ele ficou doente, me avisaram que ele estava doente, que ele pediu para mim fazer oração com ele lá no hospital. Aí uma vez por semana eu ia lá orar com ele e conversar com ele. Aí ele foi me contando a história dele todinha. Tá. E o senhor conhece esse imóvel lá no Monte Castelo que ele tinha? Se eu conheço imóvel, não. Ele me falou dos imóveis que ele tinha. Agora, ir lá conhecer, eu nunca tive essa curiosidade. O que foi que ele contou para o senhor? Você pode me dizer? Eu vou lhe contar só o que eu posso lhe contar. Como diz outro, tem muitas coisas íntimas que no nosso ministério não permite nós falar isso aí. Eu quero nada que não seja relacionado ao imóvel. Tá, não. Esse imóvel, ele me falou o seguinte: a maior mágoa dele, a maior tristeza dele, a maior angústia dele, é que ele construiu. Ele veio para o Brasil, construiu um patrimônio, confiou na pessoa que estava com ele, como ele não tinha documento nenhum. Ele tinha que colocar no nome de alguém, essa pessoa que estava com ele era a pessoa de confiança dele, ele confiou, e na hora dele pedir de volta, de passar para o nome dele as coisas, ela não concordou. Aí a única coisa que ele dizia para mim, olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí, a única coisa que sobrou para mim foi esse prédio, porque esse prédio não estava no meu nome. Não está no meu nome esse prédio. Foi a única coisa que me sobrou. O resto tudo que eu tinha, me tomaram tudo, porque eu tive que me tiraram tudo, porque não estava no meu nome. Eu confiei numa pessoa que eu achei que eu podia confiar e me lasquei. Perdi tudo. Entendeu? Porque, e a causa ele com essas angústias dele, ele foi ficando doente. Ele foi ficando doente, ele foi se agravando. Eu visitava ele no hospital e dizia, meu irmãozinho, tu tem que tirar isso do teu coração. Se tu não perdoar essa pessoa, tu não vai ter paz, tu não vai recuperar a tua saúde. Tu vai morrer, cara. E ele, não, mas eu não consigo perdoar. Pô, cara, eu perdi tudo. Sim, meu. Tu perdeu que coisa aqui? Segue daqui, pô. Vende esse aqui, reconstrói tua vida a partir disso aqui. Que já foi, acabou. Esquece isso aí. Mas ele não conseguia perdoar, não. Aí o estado de saúde dele só foi agravando, Eu acompanhei ele, toda semana eu estava com ele, acompanhei ele até o dia que ele veio a óbito. Entendeu? Eu vim acompanhando ele. Mas a mágoa dele, a coisa dele, agravou só por causa disso. Ele não concordava em ter perdido tudo. Ele, assim, meu irmão, quando tu confia numa pessoa, às vezes tu quebra a cara. Acontece muito tu quebrar a cara com isso aí. Tu confia, como ele não tinha documento, nosso aqui brasileiro, ele confiou na pessoa que estava com ele. E na hora de dizer assim, minha filha, agora me dá o meu aqui, vamos acertar isso aqui, não, a mágoa dele é que ela não concordou em devolver o que era dele. Aí ele assim, olha, me sobrou esse prédio, porque esse prédio não estava no meu nome, está ainda lá com o cara com o corretor que fez o negócio. Se tivesse meu nome, tinha perdido tudo. Aí que eu estava lascado. Assim, meu filho, se tu não perdoar, tu vai morrer, pô. Tu vai morrer, cara, não tem jeito. Entendi. Ok, seu Jair. Doutora Clara, a senhora tem perguntas? Sim, excelência, porque ele não respondeu
seu Jair, quem era a companheira, quem era a pessoa que estava com o Nicolas como companheira até o dia do falecimento? Quem estava com ele até o fim ali foi a Núbia, que daí eu conheci a Núbia através do Nicolas. Certo. Posso fazer? Eu conheci a Núbia. A doutora Dana está pedindo que eu faça outra pergunta. Quem era a pessoa que ele não conseguiu perdoar? Era a pessoa que ele casou com ela. Aí ele me contou a história dele. Ele casou com ela, com separação de bens, aquela história toda, tudo separadinho, o que é meu é meu, o que é teu é teu. É essa pessoa que deu a rasteira nele, que foi a grande mágoa dele, a culpa de todas as enfermidades dele foi isso. Ele não conseguia perdoar ela porque ela como eu disse, deu uma rasteira nele, né? Excelência, estou satisfeita. Doutor, o senhor tem perguntas? Eu também estou satisfeita. Perfeito. Seu Jair, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Tá? Felicidades. Não estou nada para você. Vá na luz. Doutora Clara, a senhora pode voltar, doutor Gil. Sim. Doutor Gil. Excelência, eu posso dispensar a testemunha? Sim, por favor, doutor. Por favor, viu, seu Jair? Muito obrigada. Só a dona Núbia que não, tá? Né? A dona Núbia fica, né? A dona Núbia. Não, tanto faz. Aí, se quiserem ir também. Bem, senhores, nós não temos mais testemunhas a ouvir. Sim. Eu vou declarar encerrada a instrução e vou consignar o prazo de 15 dias para alegações finais. Eu só vou compartilhar agora a ata com os senhores. Só um minutinho. Pitágoras, por favor, pode compartilhar a ata. Está bom aí, doutor? Sim, ok. Estou compartilhando. Pode ler? Posso ler? Pode. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitário das Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Previsto na sala virtual a parte autora acompanhada de advogado e presente a parte ré acompanhada de advogadas. Ok, doutor? Ok, por favor. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes das particularidades dessa audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes para que se conciliassem, foi informado de que não há acordo no momento. Em seguida, passou-se a colher o depoimento da autora, da ré, de uma testemunha enrolada pela parte autora, Eudemir Caldas Duranes, ficando dispensado pela parte autora o depoimento das testemunhas Deuselina e Laura Mendonça. Correto, doutor? Perfeito. E de uma testemunha enrolada pela parte ré, Jair Ferreira Gomes, ficando dispensada pela parte ré a testemunha Calice Ramos de Souza. Correto, doutor? Correto, pode prosseguir. A audiência foi realizada no sistema de videoconferência que se encontra no canal deste juiz, no canal do YouTube deste juiz. Logo após a audiência, a secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência. Conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias, doutor? Perfeito. Para a apresentação de alegações finais. Após o termo, a parte autora é requerida, por meio de seus advogados, informaram que estavam de acordo com o seu teor, razão pela qual vai a mesma assinada por mim digitalmente e será disponibilizada no sistema PJE. Doutor Gibeton, alguma observação a respeito da ata? Doutor Gibeton, alguma observação a respeito da ata? Nenhuma observação. Doutora Clara, alguma observação a respeito da ata? Não, excelência. Tudo bem. Doutora, foi um prazer trabalhar com os senhores. Declaro encerrada a audiência. Os senhores terão prazo de 15 dias úteis para a apresentação de alegações finais. E, portanto, desejo a todos e a todas um bom dia. Felicidades. Grande abraço a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Pronto.